Olá, mulheres e homens da minha vida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ouvir um áudio, é a própria pessoa, essa mulher linda aqui que vai contar a história dela, onde ela foi processada por um homem da cidade dela, um comunicador muito conhecido, inclusive, porque ela não cedeu aos caprichos dele. Olha como está o ego desses homens hoje em dia, né? Homem não sabe mais lidar com rejeição. Homem não sabe mais lidar com frustração, com vergonha. O que está acontecendo nesse mundo? Mas ó, vou ficar aqui bem quietinha enquanto vocês ouvem a história dela e depois a gente vai comentar. Vamos lá então. Bom dia, Sil, tudo bem? Meu nome é Flávia Flá, eu tenho 41 anos, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e eu tô aqui para te contar a minha história. Bom, essa situação começou em janeiro de 2024. Esse sujeito é um apresentador de TV de uma afiliada da TV Bandeirantes aqui da minha cidade, e ele estava no meu Facebook já fazia alguns anos, sabe? Já tinha alguns anos que ele estava no meu Facebook, e eu nunca tinha trocado palavras com ele também nunca tinha trocado comigo, só que quando foi em janeiro de 2024, ele me chamou para conversar e tudo, e já todo meloso naquela situação, assim, tipo, e eu conversando com ele como se fosse um contato ali mesmo do Facebook, nada pretensioso, entendeu? E a gente conversando, e aí ele já começou assim muito, já se abrir demais, sabe? Achando que eu tava na dele já, sabe? Pensando mesmo que eu estivesse na dele e tal. E eu não, eu tava conversando normal, educadamente, né? Se você quiser, eu tenho o diálogo, eu te mando, porque eu tive que filmar essa conversa do Messenger para poder anexar no processo, né? Conforme eu te falei. Mais pra frente eu vou contar sobre o processo, né? Enfim, aí essa conversa foi rolando e tal. Eu sou estudante de rádio e TV, tá? E essa pessoa, ela veio com o intuito assim, de umas promessas, assim, tipo, eu posso te ajudar a entrar no meio que você quer, ou de TV, ou de rádio, enfim, eu posso te ajudar. E tá na conversa também isso, né? Na primeira conversa nós falamos, tudo bem então, né? Aí eu estudando e tal, e ele já não tava mais na TV, ele tava fazendo rádio. Eu falei, bom, vou esperar, né? E aí foi passando os meses, fevereiro, março, abril, e nada dele nem me levar na rádio para fazer entrevista conforme ele já tinha prometido, né? Para falar sobre o que eu faço hoje, né? Que é um personagem, né? Com esse nome aí que eu, enfim, que retrata um pouco mais da vocação da minha cidade, que é de aviação e tal. E então eu criei um personagem baseado nisso. Então a promessa que ele me fez que foi que ele me divulgaria nos meios de comunicação que que ele pudesse ter acesso. E aí foi passando os meses. E aí nisso, também nas minhas redes sociais, meus amigos já perceberam, nossa, você vai fazer parceria com fulano, pô, que legal, tal, não sei o quê. Pô, ele é um cara influente, né, na televisão, no rádio, acho que vai virar. Foi passando. Quando foi em abril, eu tava na minha cabeleireira, ela falou assim pra mim, nossa, eu vi lá que você tá fazendo parceria com fulano, tal. Você tem certeza que você quer isso pra sua vida mesmo? Aí eu falei pra ela, por quê? Aí ela falou, bom, esse cara não vale nada. E cuidado, toma muito cuidado onde você tá entrando, que ele pode te prejudicar. Fiquei na minha. Até aí tudo bem. E nesse meio tempo, eu comecei a frequentar, assim, certos ambientes, assim, de amizades em comum dele, né? Que ele me levava, assim, tipo, para churrasco, para tomar caldinhos, né? Essas coisas, assim, na casa de amigos dele íntimos, amigos íntimos dele, assim. E aí foi. Aí quando foi em junho de 2024, mesmo ano, né? Aí eu tava nesse lugar na casa dele, que também é um estúdio, tem estúdio, é casa, é tudo junto, né? E o filho dele tava lá, né? E tem 3 filhos. E tem um filho mais velho, que é o primeiro, depois tem uma menina, e depois tem um outro pequenininho eu acho que hoje ele deve estar com uns 12 anos. Esse filho mais velho dele esperou ele sair de perto de mim e falou assim, cuidado, ele pode te prejudicar. O que você tiver a teu favor você guarda, conversa, essas coisas, porque ele tem mania de conviver com certas mulheres e tal, e quando a mulher se torna uma ameaça para ele, ele vai e se vinga, né? Eu falei, tudo bem, fulano, tá certo, eu vou ficar de sobreaviso, né? E nesse meio tempo, a gente ficava conversando pelo WhatsApp, né? E fazendo essas coisas assim de amizades em comum e tal, né?
ia tomar um café numa padaria e tal. E aqui eu vou deixar bem claro pra você, Sil, o meu interesse nele nunca foi amoroso, tá? Porque eu tenho um relacionamento de 13 anos, eu não tenho interesse em arrumar homem nenhum. Então, quando eu vi que ele era um cara da mídia e eu querendo entrar pra mídia, o meu interesse único foi visibilidade enfim, né? Ter o meu espaço, ser conhecida, ficar conhecida, né? E trilhar o meu próprio caminho. Enfim, eu nunca tive vontade de me relacionar com ele. Ele sempre foi um cara muito estranho, porque assim, ele tinha uns comportamentos que pra mim, pra eu me relacionar com uma pessoa, não servia, entendeu? Ah, ele fez aquela famosinha escala do narcisista mesmo, né? Tratamento de silêncio. Lá no comecinho foi aquele love bomb, né? Ai, você é linda, você é isso, você é aquilo. Que depois ele começa a te dar sabe? Ele começa a se esconder de você. Aí eu falei, olha, teve esse momento entre fevereiro e março que ele simplesmente sumiu. Ele ficou um mês sem falar comigo. Aí quando ele voltou a falar comigo, eu falei, meu, mas como que você quer me divulgar? Você quer me fazer meu nome? Você quer me empresariar? Até isso ele se ofereceu para ser meu empresário. Sendo que você pega e some e tal, né? Aí ele falava assim pra mim, é meu jeito. Tem hora que eu quero ficar mais perto, tem hora que eu quero me afastar e tudo mais. E até aí não tinha virado minha chave que ele era narcisista, né? Só com o passar dos meses mesmo. E aí foi passando o tempo. Quando foi mais ou menos setembro, outubro, eu já não estava muito satisfeita assim, com o proceder dele. As promessas que tinham sido feitas para mim não estavam acontecendo nada, né? E eu comecei a seguir meu próprio caminho. Aí entrei com uma agência de modelos e fui fazer o meu caminho ali sozinha. E aí eu comecei a notar que realmente dali não ia sair nada mesmo, né? No sentido profissional, eu digo. E aí em outubro, finalzinho de outubro, eu cortei, me afastei. Porque para as mulheres que estão me ouvindo, se você percebe que o cara tem esses traços todos, já vai se afastando, porque o cara é realmente um narcisista. Se tem esses sinais assim, logo no início você já corta, porque eu não gostei, infelizmente, eu estendi muito isso, eu estendi por 9 meses, mas se eu tivesse notado lá no início que ele era narcisista, eu já tinha cortado há muito tempo. Aí o que aconteceu? Me afastei e fui para uma agência. E ali naquela agência eu comecei a ter uma certa, né? Já tinha feito o meu nome, já, enfim, né? E comecei a fazer as fotos, fiz 3 trabalhos de modelo, né? De desfiles assim e tal. E sumi. Então, se você perceber que o cara é narcisista, é assim que você tem que agir. Mulher que tá me ouvindo nesse áudio, nesse vídeo da Sil, porta sem deixar vestígio, assim, sabe? Vai viver sua vida, esquece, sabe? Tipo, não avisa assim, ó, eu tô indo embora, porque aí é muito pior. Você ter que pegar e ir embora de uma vez, igual eu fiz. Eu me afastei de vez, sem dar satisfação nenhuma, e fui cuidar da minha vida, da minha carreira que estava começando. E aí passou, né, novembro, dezembro e tal, janeiro, foi passando o tempo. Eu não fui atrás dele, não fui mais, fui deixando passar. Em janeiro, como eu disse, né, meu cachorro faleceu. Ele tinha 13 anos, aí eu fiquei num luto muito grande, assim, e eu peguei e segui minha vida de luto e tal. Quando foi em março, eu tava muito tranquila aqui e eu fiquei todos esses meses sem falar com ele, afastada, sem contato, contato zero, nada, 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 nada. E eu tava quieta aqui em casa quando eu recebo uma ligação do meu companheiro hoje, né? E falou assim: olha, nós estamos sendo processados por danos morais e civil criminalmente, e está sendo pedido 20 mil reais pelo tal fulano lá, pelo tal apresentador, né? Aí eu perdi o meu chão, porque primeiro que eu tava, né, no de luto, tava uma série de coisas para mim também bem atrapalhadas, que depois, mais pra frente, eu fui saber que era ele que tava me boicotando, ele que tava falando mal de mim, né, por aí, para eu não conseguir trabalho nem em rádio, nem em TV, nem como modelo. Quer dizer, ele estraçalhou a minha vida em silêncio. Por isso que eu falo, mulherada, fique esperta. Os primeiros sinais já caem fora. Né? Porque o narcisista, se ele não age assim, te detonando ali com você por perto, ele vai te estraçalhar na primeira oportunidade que você se afastar sem deixar vestígio. Que foi o que aconteceu comigo. E aí tal, tudo bem, arrumei a minha defesa, né?
Eu e meu companheiro arrumamos a nossa defesa e tal. E aí foi passando, né? Teve as audiências e tudo mais. Ele teve que recuar da ação pelo seguinte, ele não tinha, eu não cometi crime nenhum, ele não tinha provas de nada, porque na minha defesa eu apresentei todas as nossas conversas, deixando bem claro no início que era ele que estava querendo se envolver comigo, não eu querendo me envolver com ele. O meu interesse nele era somente profissional, para eu ter relevância e ter visibilidade, né, que foi uma coisa que ele me prometeu, entrevista em rádio, entrevista em TV, e não foi cumprido. Né? Então, ele que se deslumbrou comigo, ele que se abriu todo, ai, cheio de amores para dar, e eu não. Eu entrei nessa mais para, entre aspas, tentar ficar famosa, né? Porque era alguém que já tinha 10 anos de TV, né? Uma carreira bem extensa no rádio, então para mim era conveniente eu ir na sombra dessa pessoa. Resultado, ele me processou, não conseguiu tirar nada de mim, teve que recorrer, né, do cível e do criminal. E nesse meio tempo ele, né, detonou a minha imagem, ele falou mal de mim, tem falado mal de mim, então assim, e muitas frentes se fecharam por causa disso, né? E eu continuei na agência, ele falou inclusive mal da minha agência, falou que a minha agência era casa de prostituição, muitos absurdos assim, sabe? Tudo para me fazer desistir das coisas. Eu não desisti de nada do que eu quero fazer na minha vida por causa disso que aconteceu, e eu nunca mais eu tive contato. A última vez mesmo que eu tive foi nas audiências presenciais, que infelizmente eu tive que olhar para a cara desse sujeito, né? E então eu digo assim, como eu não pude falar nomes, eu não pude falar nada aqui para não prejudicar o seu canal nem prejudicar você, eu vou deixar o recado bem expresso aqui para as mulheres de São José dos Campos, que é a cidade onde eu vivo. Cuidado com essa pessoa, cuidado com esse cara. Ele não vale nada. Depois eu descobri muitas outras coisas, agora por último, né, que depois que encerrou o processo e tal, né, que ele batia nas duas ex-mulheres dele, que eu achava muito estranho, assim, ele sempre fala para mim que as duas ex deles eram narcisistas. Então você vai percebendo nos sinais assim, que ele fala que as mulheres dele são aquilo que ele é. Então se passaram duas mulheres pela vida dele, né, com quem ele viveu uma ele viveu 30 anos e a outra ele viveu 5 anos. Nas duas ele batia, ele abusava, ele, né, eu fui saber depois, porque esse meio de rádio, as pessoas todas se conhecem entre elas e tal, então são amizades em comum, e as pessoas acabam contando, né, que era um abusador, um agressor de mulher. Então, assim, ele queria me empresariar de qualquer jeito lá no começo, lá no início, na primeira conversa, sabe? Ele queria porque queria ser meu empresário. Agora, se eu imagino se esse cara fosse meu empresário, o que ia ser a minha vida, né? Então, por aí, né? E hoje eu acredito, depois que tudo passou, né, depois do processo, de tudo mais, que foi um livramento, né? E graças a Deus eu consegui me livrar desse encosto, mas eu levei um processo, estou pagando advogado até hoje, né? E a ação já se encerrou, ele teve que recuar porque eu tinha muitas provas contra ele, muitas provas, eu guardei as conversas. Então isso também fica de alerta para a mulherada, guardem as conversas, guardem os indícios. Quando você perceber que o cara que tem esse transtorno, ou então o cara tem uma índole meio duvidosa, guarde as conversas, né? Porque isso pode te ajudar numa futura ação judicial lá na frente, que o sujeito, por você ter dado um fora, ele possa fazer isso contra você para poder te prejudicar, né? Então, olho aberto, mulherada, principalmente as mulheres da minha cidade, de São José, fique esperto. Ele é um galã, mas por trás do galã tem um monstro, né? Que é aniquilador de mulheres de verdade, assim, sabe? Ele acabou com a vida da primeira mulher, ele tentou destruir a vida da segunda, e ele foi crente que ele iria ter alguma coisa comigo, mas não teve, não conseguiu ter, e eu consegui me livrar disso daí. Eu tive muitos problemas, tive as minhas redes sociais invadidas por várias e várias vezes, e é um cara assim que não adianta você fazer boletim de ocorrência, porque por ele ter sido repórter policial, ele tem muitos amigos policiais. Então, assim, não tinha como eu fazer boletim de ocorrência a respeito das coisas que ele fez pra mim, porque ele tem costas quentes com todas as polícias aqui do Vale. Então, assim,
Seria em vão fazer um boletim de ocorrência contra um sujeito desse, porque não ia dar em nada, né? Mas graças a Deus teve um desfecho positivo, sabe? Levei processo com uma conta ainda com o advogado para pagar, mas eu saí ilesa, né? Eu poderia ter saído de uma forma muito pior, né? Sei lá, eu poderia ter sido morta, né? Sabe? Só por Deus mesmo, né? Poderia ter acontecido alguma coisa comigo, porque, né? As amizades dele eram amizades duvidosas, mas graças a Deus tá tudo bem, né? E eu estou seguindo a minha vida. Nunca mais tive contato com essa pessoa, nunca mais tive nada a ver com essa pessoa e pretendo nunca mais ter que olhar para a cara dessa pessoa, porque por pouco tempo assim, né, ele já conseguiu atrapalhar bem a minha vida. É isso, gente. E agora, ouvindo o áudio dela, eu não tinha ouvido o áudio dela ainda, eu lembrei do meu último namorado. Eu sempre cito aqui, porque depois desse eu não tive mais nenhum namorado. Eu terminei com ele, né? Fui eu que encerrei o relacionamento justamente porque ele era narcisista, manipulador, quiçá um psicopata. Sim, ele fez coisas assim horríveis. E eu sei que ele falou mal de mim, tentou me difamar para seguidoras minhas do Instagram. A minha sorte é que eu não seguia muita gente, então ele não tinha acesso a muitas pessoas, mas só para vocês terem uma ideia, o pai dos meus filhos segue ele. Como que o pai dos meus filhos, que está me processando, segue um homem de outro estado que ele nunca viu na vida? Já que o pai dos meus filhos é bloqueado em tudo e eu nunca coloquei o arroba deste ser humano. Com certeza ele foi atrás do pai dos meus filhos para falar mal de mim. Então tomem muito cuidado quando vocês estão se relacionando com alguém, o quanto vocês abrem a vida de vocês. Preste atenção nisso. Esses dias uma seguidora me mandou, olha que isso já passou faz muito tempo, já faz acho que uns 5 meses. Uma seguidora minha me mandou um print e falou, esse aqui não é seu ex? Por que ele tá querendo me seguir, me pedindo para seguir? Eu mandei para minha advogada, porque ele fica mandando áudios para ela, dizendo que eu fico stalkeando ele, e isso é uma grande mentira, ele está bloqueado em tudo. Mas eu sei que esse cara deve ter falado muito, porque assim, quando um homem vai falar mal de uma mulher sobre, para aquela mulher, quando o homem vai lá falar mal da ex para uma mulher, ela se acha o máximo. Ela não vai lá e falar, ó, fulano tá falando mal de você. Ela acha o máximo, nossa, eu fui escolhida. Então tomem muito cuidado, principalmente mulheres aí que são solteiras, carentes. Mesmo alerta que ela deu aqui em relação a este cara lá da cidade dela, eu também dou alerta aqui sobre homem que vai te chamar em rede social para falar mal de outra mulher. As mulheres precisam se unir mais, as mulheres precisam se defender mais. Em relação a este caso aqui em específico, eu não sei se esse cara é narcisista ou ele só é um cara mau caráter mesmo. Não tem como saber por conta das coisas que ela contou aqui. Outra coisa, nesse caso aqui, ela queria vantagem. Então, ela foi se sujeitando a situações porque ela queria vantagem. E o cara sabia que ela queria vantagem. Quantas histórias nós sabemos aí de modelos, atrizes que tiveram que se sujeitar para subir a escada? Tiveram que sentar em um degrau primeiro para poder chegar mais acima. Nós sabemos disso. Poucas mulheres aí subiram em carreira porque realmente tinham talento. Claro que o talento delas era muito importante também, mas tem muita gente talentosa aí que não conseguiu a mesma coisa porque decidiu não se sujeitar. Principalmente mulher, né? Não é mulher, né? Porque homem não precisa disso. Mas muitas mulheres tiveram suas carreiras interrompidas porque decidiram não se sujeitar ao que os homens queriam. Então isso é muito comum. Em relação a ela aqui, não entendi porque que ela ainda está pagando advogado. Se o cara que entrou com o processo perdeu, ele deveria ter pago as custas, ele deveria ter pago o advogado dela e tudo isso. Isso eu não entendi, mas também não sou advogada. Se tiver algum advogado aqui, me fale. Eu teria entrado com contraprocesso. Ele recuou, aí eu ia processar ele.
Aí eu ia pedir danos morais, um monte de coisa, mas como ela falou, ele é um homem perigoso, então talvez ela tenha feito o certo ficar na dela. Por isso que ela não citou nome, não citou nada aqui. Poderia, já que tem um processo aberto aí, mas ela só queria contar a história para alertar. Então agora eu vou falar um negócio para vocês. Não se sujeitem a esse tipo de situação para ter benefícios. Não se sujeitem. Vocês, por favor, façam as coisas de forma mais lenta, façam as coisas de forma a construir o nome de vocês, como ela fez depois aqui. Foi lá, pegou uma agência e fez tudo certinho, tudo bonitinho, porque essas coisas não terminam bem. Outro ponto, este cara não é um galã, ele é um senhor. Ela me mostrou a foto dele. Ele parece ter mais de 60 anos, é um senhor, tanto que ele foi casado mais de 30 anos com uma mulher, não sei quantos anos com outra. E o mais interessante, né, o próprio filho alertando ela sobre o pai. Então você vê aí, né, o tamanho do desvio de caráter do ser humano. É isso então, a história de hoje é essa. Eu sei que vocês vão falar que ela abriu, que ela deu mole, que ela demorou demais. Eu sei tudo, eu sei que passa na cabeça de vocês. Mas a ideia dela trazer isso aqui para nós é justamente isso. Não cometermos o mesmo erro que ela cometeu, porque ela entende que cometeu um erro. Ela entende que cometeu um erro. E, gente, eu não vejo problema nenhum da gente se encostar em pessoas que estão nos prometendo nos ajudar com a nossa carreira ou coisa do tipo. Quando você está na faculdade, você está fazendo um curso, você conversa com os professores, o professor indica um estágio porque você é o melhor aluno, a melhor aluna da sala, sabe? Passa o cartão de alguém, é assim que funciona. Se eu tenho um trabalho para oferecer e eu tenho alguém que pode me dar visibilidade e os dois concordam, tá tudo bem. Só que ela demorou demais mesmo. Quando ela percebeu que o cara não estava, né, cumprindo com o que tinha prometido, ela já deveria ter caído fora. Mas tudo bem, foi o tempo dela, né? O aprendizado está aí. E eu quero agradecer por ela ter trazido essa história aqui para que a gente fique cada vez mais espertas com esse mundo que está aí fora prontinho para nos engolir. Se você já passou por uma situação parecida, me manda a tua história que eu quero contar aqui. Um beijo e até a próxima História Real.